Então, vamos dar início oficialmente, né? Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a participação de todos vocês que se disponibilizaram a estar conosco nesse nosso primeiro encontro e prestigiar as segundas da SOBA. Realmente é um privilégio reunir acupunturistas, dentistas, profissionais de outras áreas da saúde, pacientes também, amigos, enfim. É uma honra estar dividindo esse espaço com todos vocês. E nós, da diretoria da SOBA, criamos as segundas da SOBA, após esse ano atípico de pandemia e o sucesso do primeiro seminário online, que foi em agosto. O intuito das segundas da SOBA é promover mensalmente, toda segunda-feira de cada mês, uma palestra com professores de diferentes regiões do Brasil, já que a SOBA é brasileira e o nosso país é tão extenso. Então, esse formato online realmente facilita, né, pela necessidade do afastamento social, proporcionando, então, a gente reunir palestrantes tão ilustres como a doutora Janice Simpson de Paula, que nos dará a honra de iniciar esse nosso primeiro encontro das segundas da SOBA, com a palestra As Terapias Complementares na Odontologia, tema de grande interesse e de crescente produção científica. A doutora Janice Simpson é graduada em odontologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui especialização em medicina tradicional chinesa pela Incisa Imã, é mestre e doutora em saúde coletiva pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, e professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E ainda coordena o projeto de extensão Práticos Integrativos e Complementares em Saúde, Acupuntura na Odontologia, também da UFMG, e tutora da Liga Acadêmica de Odontologia em Práticos Integrativos e Complementares da Faculdade de Odontologia da UFMG. Antes de passar a palavra para a doutora, eu gostaria de avisar que no chat estará disponível o link do certificado para que vocês possam acessar e preencher os dados para emissão do certificado e também concorrer ao cartão virtual que estaremos sorteando no final dessa palestra. Vale ressaltar que só quem acessar esse link durante o evento que vai receber o certificado, tá bom? E após o final da palestra, o acesso estará encerrado. Então, vocês rapidinho preencham, é coisa muito rápida mesmo, tá? Então, agora eu passo a palavra para a professora Janice Simpson. Eu tenho a certeza que todos ficarão encantados com a sua simpatia, o carisma e a capacidade de envolvimento ao transmitir tanto conhecimento de maneira simples e objetiva. Esse é o dom de um verdadeiro professor de excelência, como a doutora Janice. Então, doutora, seja muitíssimo bem-vinda. Ô, Cris, você está me apertando sem abraçar, é isso mesmo, né? Tá bom. Olha essa responsabilidade, garota, não tem condição. Bom, pessoal, então, boa noite para todo mundo. Obrigada por estar aqui numa segundona à noite nos prestigiando, né? Que bom. E que responsabilidade eu falar para pessoas tão ilustres, com tanta competência, com tanta experiência, né? Na rotina clínica, no consultório, nas práticas integrativas, na acupuntura. Então, assim, é uma honra. Quando a Cris comentou comigo, foi óbvio, né? Porque, assim, primeiro pelo carinho que eu tenho pela SOBA, né? E por vocês, né? Eu acho que esse movimento é muito importante dentro da odontologia, né? Precisa, né? A gente perpassa vários locais onde se trabalha com práticas integrativas que o dentista nem é lembrado, às vezes, né? Olha, o dentista também pode fazer, né? A gente tem que avisar. Então, eu acho que a gente tem que se fortalecer cada vez mais. A proposta aqui, eu vou começar a apresentação, e aí, Cris, você vai me dando notícias, porque a vida do professor é solitária, que eu não enxergo mais nada depois, né? A gente só vê a tela, não vê mais nada. A proposta é trazer um pouco, se é impossível, né, a gente esgotar o tema. E aí, tá tranquilo? Tá sim, perfeito. Ótimo. Então, a ideia, assim, é impossível a gente esgotar o tema em tão pouco tempo, né, porque é muito grande o tema de terapias complementares na odontologia, mas é chamar a atenção de vocês para algumas coisas, tanto do ponto de vista do conhecimento da ciência, quanto das possibilidades dentro da odontologia,
do que a gente tem que incentivar em nossos colegas, dentro da formação mesmo da odontologia, né? Então, eu dividi a apresentação em 4 partes, né? Em primeiro, um conceito inicial do que a gente está falando, né? O que são as terapias complementares e que conceito é esse hoje, né? Depois, um panorama geral de tudo que vem acontecendo nas PICs, de uma maneira geral, no Brasil e na odontologia. E aí eu vou trazer algumas das práticas, né, não dá para falar de todas, mas algumas que estão com bastante relevância do ponto de vista, inclusive, científico, né, que tem pesquisas, que está avançando bastante, que a gente pode se debruçar e conversar mais sobre isso. E as considerações finais. Fiquem à vontade, se quiserem, né, dar uma parada para perguntar, ou manda no chat, a gente responde no final, fiquem à vontade, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar são os nomes dados, né? No Brasil, a gente utiliza muito o termo práticas integrativas e complementares, ou as terapias complementares. Mas o que a gente ressalta aqui é para a gente não utilizar mais, né, o termo alternativo. Isso ainda é muito comum. As pessoas falarem, é uma terapia alternativa, vamos pensar nas possibilidades alternativas do nosso consultório. O alternativo sempre vai nos dar a ideia de que eu uso uma técnica, né, um modelo, um procedimento, ou eu uso outro. E a gente não quer isso, né, com as terapias complementares. A gente quer que possa ser utilizado concomitante, ou às vezes seja até a opção principal, a escolha, né, dentro do consultório. Então, essa alternativa que vem muito da cultura, da contracultura, lá da década de 80, né, de um movimento contra a biomedicina, isso a gente está querendo cada vez mais que caia em desuso, para a gente conseguir, inclusive, entrar nos espaços como um todo, né, em todos os ambientes, desde a atenção primária até a atenção hospitalar, sem precisar dessa competição, né, de usar um ou outro. Medicina tradicional é o termo que a OMS utiliza, né, tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela movimenta muito tudo isso, né, nos Estados-membros, para que a gente fortaleça as práticas integrativas, as terapias complementares dentro do sistema único de saúde, e isso vale para os dentistas trabalhando no sistema único de saúde, né, gente, isso é possível já, nos sistemas de informação nosso de saúde, para registrar que o dentista está fazendo auriculoterapia, está fazendo acupuntura, isso já é possível, né, aqui no Brasil. Bom, o termo terapias complementares ou saúde integrativa são os termos internacionais mais utilizados, então quando você quer pesquisar um artigo, né, saber alguma evidência científica, a gente utiliza esses termos para a gente encontrar na literatura evidências científicas, né, em especial nos Estados Unidos, tem o Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa, que é muito forte, assim, de divulgação, né, de pesquisas. É bem interessante acompanhá-los, porque eles estão sempre discutindo possibilidades e divulgação também de uma forma geral. O termo práticas integrativas e complementares é exclusivamente brasileiro, né, e por isso muitos países se voltam para nós para entender o que a gente faz aqui, e também com muitos elogios, assim, né, é muito bem visto esse termo, porque a ideia de práticas traz a ideia multiprofissional, que para a gente é bem importante, né, a gente não quer centralizar numa profissão a atuação, integrativa, porque essa visão que a gente sabe que a acupuntura e as outras práticas também trazem, né, de a visão do todo do paciente, e complementar, porque pode ser usada concomitante ao que já existe no nosso modelo de saúde, né, no nosso sistema como um todo. E aí nós temos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, desde 2006, no SUS, e temos as resoluções do CFO, que garante ao dentista a possibilidade de atuar nessas áreas. Bom, as terapias complementares, ou chamadas PICs, né, Práticas Integrativas e Complementares, elas têm como premissa a avaliação holística do indivíduo e a saúde integrativa, que é algo que para a gente é corriqueiro, assim, né? A gente faz isso na nossa constância. O que é interessante a gente observar aqui é que existe já conceitos teóricos por trás dessa prática nossa, né? A nossa rotina de atendimento, de todos vocês, né, imagino, de muitos anos já fazendo isso, e agora, de fato, que está no papel esse entendimento, né? Que está cada vez mais sendo ressaltado por grandes pesquisadores e tal. Porque o que é saúde integrativa? É o bem-estar biológico, psicológico e social, que a gente já conhece, já estuda desde sempre, né?
Mas junta aí o bem-estar espiritual, que tem a ver com espiritualidade, né? O que é o conceito de espiritualidade? É o que controla a mente e o corpo, aquilo que traz significado e propósito para a vida das pessoas, né? Então, quando a gente começa a raciocinar todos os processos de saúde e doença que existem, né, e como eles funcionam nas pessoas, como eles determinam hábitos, inclusive, né, a gente observa que se a pessoa não tem, né, se não existe ali um propósito, né, uma força maior, seja ela qual for, né, e aí nós não estamos falando de religião, estamos falando de outras questões energéticas, inclusive, né, de vitalismo. Se não existe isso, não existe, consequentemente, saúde. Né? Tem um grupo na UFJF, Federal de Juiz de Fora, muito forte, que trabalha exatamente espiritualidade e saúde, assim, é muito reconhecido esse grupo, e traz esses conceitos para a gente entender, né? E aí isso justifica a nossa anamnese tão completa, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, por exemplo, a nossa abordagem muito além da queixa principal, né? Isso tudo está por trás aí, essas questões de espiritualidade. E aí ressalta uma prática multiprofissional, eu não tenho como trabalhar tudo isso sozinha, né? Eu preciso dessa multiprofissionalidade, dessa abordagem mais ampla, tratando o indivíduo e não tratando somente a doença. E aí nós temos várias experiências exitosas em diversos países da abordagem da medicina, da saúde integrativa, e que tem ganhado tanto espaço, tanto na prática, na rotina, quanto na ciência, né? E aí a gente pensa, né? Será que espiritualidade tem a ver com odontologia? Será que tem relação a espiritualidade com dor orofacial, né? Infelizmente, na odontologia ainda são pouquíssimos estudos sobre saúde integrativa, a gente tem que vir chegando mesmo, né? Nós temos essa responsabilidade, inclusive, enquanto academia, de aproximar esses conceitos. Eu tenho certeza absoluta que na rotina de consultório isso já é muito abordado, o que falta é a gente trazer essa documentação, né, essa divulgação do que tem sido feito. E aí lá no Hospital das Clínicas da USP, começou-se, né, já tem um apanhado aí de uma dissertação de mestrado, sobre a avaliação da espiritualidade em mulheres com síndrome dolorosa miofacial, né. E aí fizeram uma escala de espiritualidade e observaram que quem tem, né, a maior espiritualidade tem menos dor miofacial palpação, tem menos hábitos parafuncionais, usa menos antialérgicos, né, e menos queixas de falta de energia e lentidão, tem menor número de morbidades associadas. E aí ficou muito claro nos resultados do estudo que abordar a espiritualidade é uma ferramenta importante para o cirurgião dentista, né, quando se pensa em dor orofacial e quando se pensa em muitos outros fatores, né, gente? A espiritualidade tem relação direta com escovar ou não os dentes, porque é isso, é o propósito. Para que você acorda de manhã, né? O que te leva a cuidar ou não da sua saúde? E por que o interesse é cada vez maior nas terapias complementares, né? Tem muitos estudos trazendo isso, assim, mas, poxa, mas se existe há tantos anos, ficou por um tempo meio sumida, a gente achando que a biomedicina e a farmácia seria suficiente, né, para resolver nossa vida. E, de repente, agora, então, com a pandemia, está cada vez mais prevalente o número de pessoas que utilizam de algum recurso das terapias complementares, seja yoga, seja meditação, alguma coisa em casa, né? Procurando por acupuntura e tal. E aí os estudos mostram que, na verdade, a gente tem uma alta tecnologia do modelo nosso biomédico, que a gente aprende, mesmo que dominante, né, digamos assim. Ou seja, temos muitas formas de diagnosticar, de tratar uma doença, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos um alto número de doenças, um desamparo da população, em especial quando a gente pensa nas doenças crônicas não transmissíveis, né? E elas são envolvidas por outros fatores, e por isso aí a dificuldade da tecnologia chegar, porque tem um conjunto de fatores de estilo de vida, de aspectos psicossociais, de aspectos culturais e ambientais, que influenciam diretamente a pessoa ficar doente ou não, né? E aí, essa abordagem desses fatores, as terapias complementares chegam com muita facilidade nesses fatores, né? Porque inclusive, o ponto principal que a gente conduz, né, no atendimento ao paciente. E aí a gente pensa, por exemplo, nesse estudo tão recente aí da professora Camila, né, trazendo como que a pandemia, né, os impactos da pandemia
nos fatores psicossociais e econômicos podem interferir no aumento de bruxismo, de desordem temporomandibulares, né? Vocês no consultório, a gente na faculdade tem no momento parado, mas eu fico imaginando que vocês devem ter muitos casos assim, né? Eu escuto muitos relatos assim também, do quanto que tem aumentado os casos de bruxismo e de DTM. Isso se deve a esses fatores envolvidos, né? Então a gente vê que não é exatamente você ter ou não uma tecnologia, um medicamento para resolver, que realmente vai lá no fator etiológico e de uma vez por todas resolve o problema. Existem outros fatores psicossociais totalmente associados ali que precisam ser abordados. E aí no SUS, nós temos 29 práticas integrativas e complementares ofertadas, né? Existe uma política nacional, como eu comentei com vocês, de 2006, e ela foi atualizada em 2017 e 2018, e aqui são as práticas que são ofertadas. Isso quer dizer que em todo o sistema de saúde não, né? Depende do gestor, depende da secretaria de município, depende de conhecer, né? Daí a nossa função, nós que conhecemos, que experimentamos, que atuamos nessas áreas, nós precisamos divulgar cada vez mais, né? Porque, por muitas vezes, as pessoas podem até saber os benefícios enquanto paciente, mas elas não sabem que pode utilizar, né? Os profissionais não sabem como que podem utilizar junto com a odontologia, como que isso pode ser ofertado no SUS, e cabe a nós, então, essa divulgação. Na odonto, então, nós temos as terapias complementares previstas nas resoluções, né, a principal delas, a mais antiga, de 2008, com o reconhecimento das PICs relacionadas à saúde bucal, e aí tem fitoterapia, terapia floral, hipnose e laser terapia. A acupuntura e a homeopatia viraram especialização em 2015, e a odontologia antroposófica também está regulamentada em 2015, assim como a ozonioterapia. Essas são nossas resoluções do Conselho Federal de Odontologia. E aí a pergunta que a gente faz, que eu acho que é o eixo, né, desse nosso inicial, dessa nossa conversa aqui para abrir as nossas segundas da SOVA, é qual que é o papel do dentista diante disso, né? O que nós, enquanto profissionais e as equipes de saúde bucal, o que nós podemos fazer em relação às PICs, em relação às terapias complementares. E aí eu sempre falo isso, que a gente pode executar, claro, evidentemente, temos respaldo para isso, né, uma formação adequada, muito importante, mas para além disso, cabe aos dentistas, de uma forma geral, conhecer, né, saber discutir com outro profissional, explicar como funciona, saber indicar o seu paciente, né, se a gente for pensar com muita clareza, assim, muita frieza, inclusive, se o paciente chega para mim e eu sei que ele tem esse caminho a seguir, né, ou eu deveria saber, por exemplo, um paciente que já tem muitas comorbidades, que eu sei que ele poderia utilizar a acupuntura para evitar o uso excessivo de anestésico, se eu não informo isso ao paciente, se eu não sei indicar isso, chega a ser até antiético, se a gente pensar, né, já que é uma especialização da odontologia, né, uma possibilidade, como que eu, dentista, não conheço isso? Por isso que a gente precisa mesmo se fortalecer e conseguir divulgar cada vez mais. Aqui nós temos o primeiro trabalho que nós apresentamos, né, no evento da SOVA, super legal, com a Clarice, nossa aluna de iniciação científica na época, e ela fez um compilado do qual o conhecimento dos profissionais estudantes de odontologia a respeito das PICs. Então a gente pegou todos os artigos a respeito desse assunto, né, e compilamos as informações, não eram muitos artigos, inclusive, tem poucas pesquisas a respeito disso, mas eles foram unânimes, né, em relatar que há um pouco conhecimento. De uma forma geral, os profissionais e estudantes não conseguem associar o uso das PICs com a odontologia, né. O número de pesquisas vem crescendo, isso é muito bom, né, porque ajuda nessa divulgação. E os estudos, apesar de demonstrar essa falta de conhecimento, eles alertam o alto interesse que existe em conhecer mais, né? Então, assim, eu não sei que existe, né? A gente chegou a fazer uma pesquisa de campo mesmo lá na UFMG, e o relato foi muito parecido, assim, tanto com alunos quanto com professores. Olha, eu sei que existe, mas não tenho a menor ideia como é que funciona na odonto, mas eu tenho interesse em saber. Então, se quiser divulgar aí, me conta como é que isso funciona. Então é isso, tem uma potência enorme para a gente, para a produção, né, para a inclusão desse conteúdo,
inclusive na formação dos dentistas. E aí, quais seriam, então, essas aplicações das terapias complementares no atendimento odontológico, de uma forma geral, né? Bem geral, né, pessoal? A gente sabe que vai além disso, mas, assim, redução da dor é um dos pontos principais, né? Analgesia, anestesia. O bem-estar, eu sempre falo isso, assim, que é o bem-estar do paciente na rotina clínica. O paciente tem medo, tem fobia, tem ansiedade com o tratamento, mas o bem-estar seu também, né? Às vezes eu vou fazer uma cirurgia super difícil, às vezes eu não estou num dia legal, por que não pensar nas práticas integrativas para você também, né? Para você se sentir bem, para tratar o seu paciente. Os fatores psicossociais, a gente sabe dessa atuação, como nós comentamos, né? Nessa visão da saúde integrativa, então, penso em redução de ansiedade, de medo, que é muito comum no consultório, a promoção da saúde de uma forma geral, incentiva cuidado em saúde. Quando a gente pensa nas terapias complementares que o próprio paciente pode fazer, né, uma automassagem, uma meditação, né, uma auto-hipnose, então, assim, é o cuidar, né, é um incentivo ao cuidar. O pré e pós-atendimento, então, nós temos muitos estudos trazendo questões de homeostase, de sangramentos, de edemas, bem interessantes, e de uma forma geral, tanto na prevenção quanto na reabilitação. Um detalhe que cabe a gente conhecer, né, é que no comparativo, eu fiz um comparativo das práticas integrativas, deixa eu colocar o apontador aqui. Na busca, né, o PubMed é a nossa principal base de buscas, né, de evidências científicas, de artigos, de estudos, e aí eu busquei com odontologia, né, e busquei com medicina, essa base, né, essa busca das terapias complementares. E aí, a odontologia apareceram 2.900 resultados, aproximadamente. E olha a medicina, gente, 98 mil resultados. Isso porque tem muitas pesquisas já, muito avanço nessa área, né, de neurociências e tal. E a gente ainda está engatinhando aí, somos bebês ainda nesse processo, né? E aí eu imagino, né, uma hipótese que eu levanto a respeito desse assunto, é que realmente nós tínhamos poucos dentistas dentro das academias, dentro das universidades, trabalhando com esses temas, né? Cris está aqui, ela sempre comenta isso, das dificuldades iniciais, assim, né, dos colegas, de todo mundo entender do que é isso, né? E a gente fica muito feliz de saber que atualmente somos muito bem recebidos, né? Eu vivi isso, eu entrei como professora de saúde pública e achei que ser acupunturista ia ser só um hobby, né? Eu falei, ninguém vai, né? Até eu mesma pensei, falei, ninguém vai querer saber da minha acupuntura. E, na verdade, foi totalmente ao contrário, né? Tive portas abertas para poder divulgar e pesquisar cada vez mais sobre o tema. Isso é muito bom. Então, os estudos estão mais avançados na área da medicina, né? E é óbvio, né, gente? Como tudo, né? Nós estamos vivendo, inclusive, nesse momento das vacinas, né? Tudo demanda questionamentos. Nada é uma verdade concreta, então, assim, os estudos vão, outros voltam, uns mostram que está super funcionando aquilo, outros nem tanto, e a gente vai caminhando, né? Nos métodos, inclusive. Bom, então, de todas essas práticas, eu separei algumas delas, né, para a gente só comentar aqui, bem, para dar uma geral, assim, vamos dizer, né, um apanhado geral. Impossível falar de todos, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber depois, se tem alguns estudos a respeito de alguma específica que eu não falei aqui, dentro da odontologia, podem entrar em contato comigo, sem problema nenhum, né? Nós fizemos uma revisão de mapeamento, que chama, em que a gente buscou todas essas práticas relacionadas à odontologia. Então, pelo menos um artigo de cada uma a gente achou. Umas tem muita coisa legal, outras nem tanto, não é muito pesquisada, mas tem alguma coisa relacionada que dá para a gente começar a estudar. Bom, nessa divisão das terapias complementares, né, vale a gente lembrar das racionalidades em saúde, que é um conceito muito importante, né, da professora Madel Luz, de a gente conhecer, até mesmo para a gente saber discutir sobre as práticas integrativas, né. O que ela considera? Que as PICs, né, são sistemas complexos, integrados e estruturados de práticas e saberes, que tem dimensões, né? Então, a professora Madel Luz, ela considerou, ela é uma socióloga, inclusive, né? Ela considerou que nós estamos no mesmo patamar, né? Então, quando você pensa na medicina tradicional chinesa,
na biomedicina, na homeopatia, na medicina antroposófica e na medicina ayurveda, elas têm em comum um eixo que é o de etiologia da doença, de prognóstico, de tratamento, né? O que as diferencia, como aborda isso, né? Então, para a gente, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, tem um fator emocional como um fator etiológico importante, tem aspecto energético, né? Coisa que na biomedicina se pensa mais em bacteriologia, né? Se pensa mais na fisiologia, na fisiopatologia, enfim. E assim vai. Então, ela colocou todos esses sistemas, essas racionalidades, no mesmo patamar, e a diferença é a forma com que é abordado, né? Isso é ótimo para a gente, porque, mais uma vez, evita que a gente fique comparando o que vai dar certo, o que é bom, o que é... Não, olha, é jeito diferente de pensar, né? E aí nos fortalece enquanto práticas integrativas. Né? Então, aqui tem as racionalidades, ó. Se a gente pensar na medicina ocidental, como que é feita a semiologia, né? Anamnese, exame físico, exames complementares. Na medicina chinesa, anamnese dos equilíbrios do yin e yang, né? Diagnóstico dos equilíbrios do sujeito. Na Ayurveda, pensa lá nos 8 pontos, sistema de observação. Então, são formatos diferentes de compreensão do processo, que não são melhores ou piores um que o outro, são apenas diferentes. Isso é muito importante, né? Bom, então aqui estou falando para todo mundo que sabe, né? Mas trazendo mesmo a medicina tradicional chinesa, né? Um pouco bem aqui, né? Todas as possibilidades da medicina tradicional chinesa. E aí, nós temos, pela Organização Mundial de Saúde, uma lista de possíveis doenças a serem tratadas com a acupuntura, né? E aí, dentro dessas doenças, a gente tem as questões de saúde bucal, né? Então, a OMS lista essas possibilidades, baseado em estudos clínicos, né, em pesquisas. Então, excesso e falta de salivação, inflamação da gengiva, odontalgia, o efeito anestésico, analgésico, neuralgia do trigêmeo, DTM, paralisia, cefaleia, etc. Né? Além dos fatores psicossociais, como ansiedade, medo, estresse, sono, tudo isso a acupuntura pode atuar, né? A gente conhece bem. E nessas teorias, né, nos universos dos canais conectados, a gente já sabe, né, e aí existe uma necessidade, pessoal, de uma explicação, né, porque a gente aprendeu, assim, na faculdade, então, mas como funciona? Isso é uma questão que os alunos sempre pensam, mas como funciona, né? E assim, para a acupuntura a gente já tem explicações super legais, né, das ativações de neurotransmissores, que bloqueiam, por exemplo, mensagem de dor, né? Então, endorfina, serotonina, norepinefrina, tudo isso já está mostrado, já está comprovado, porque a gente tem esse olhar, né? A gente tem esse óculos aí, que a gente sempre vai enxergar as terapias complementares, tentando entendê-las pelo que a gente sabe de fisiologia da nossa faculdade, né? Assim, da nossa base. Nem sempre a gente consegue, né? Quando você pensa no reiki, por exemplo, né, nas terapias energéticas, tem um nozinho aí que a ciência ainda tem que chegar, porque tem explicação, óbvio, a gente sabe todas as explicações do ponto de vista energético, do ponto de vista fisiológico, mas ainda tem um limbo ali, um buraquinho ali, sabe? Um espaço que a ciência ainda não conseguiu aproximar tanto. E isso porque a ciência ainda não sabe nem de tudo a respeito do nosso cérebro, né, gente? Não é só a respeito das terapias complementares, é de tudo, a gente ainda tem muito o que conhecer. Bom, então, dentro dos estudos possíveis, eu trouxe alguns aqui, que são estudos que a gente chama de alto nível de evidência, né, que são revisões sistemáticas, que compilam vários estudos, e para acupuntura e DTM é o que mais tem, né, tem muitos estudos nesse sentido, comprovando a redução da dor, tanto sistêmica quanto orofacial, o que é muito interessante para nós. A homeopatia é outra racionalidade em saúde, né, é outra forma de compreensão do processo de saúde e doença. Nós temos no Jornal da USP um dossiê sobre as evidências científicas, né, talvez a homeopatia seja uma das mais polêmicas das terapias complementares, porque ela ainda tem muito disso, né, de alguns estudos provam, funcionam, outros não provam, ela ainda está caminhando nesse sentido, mas em compensação é utilizada em sistemas de saúde muito importantes, né, e a gente conhece bem os benefícios.
como que ela funciona, né? Imagino que vocês já tenham tido esse acesso, saber como é que é o processo, né? A diluição de uma substância, né? O igual para o igual, então algo que produz aquele efeito, né? Aquele sintoma é utilizado e de forma, assim, bem básica aqui contando para vocês, ele é diluído em pequenas doses, né? As críticas que existem é exatamente a respeito dessa diluição, né? O quanto que realmente tem efeito ou não, se é um aspecto energético, que para a gente faz sentido ser, né? Enfim, é assim. Então, a homeopatia recebe algumas críticas. Mas dentro da odontologia, apesar de ter poucos estudos, né? Em especial quando a gente pensa em estudos de qualidade, assim, então falta um pouco tentar amarrar melhor os estudos que existem, mas a gente já tem estudos na área de endo, de pério, de dor orofacial, de cirurgia, da odontopediatria, estomatologia, e para ansiedade e medo, né? Isso aí é uma aluna também nossa de TCC que fez essa análise do que existe de ensaios clínicos, né? E todos os ensaios clínicos encontrados tiveram resultados positivos, pesquisas muito bem qualificadas, inclusive brasileiras, o que é muito legal, né? Mas o principal viés foi a falta de individualização do tratamento, que aqui vocês vão entender muito bem, né? Porque quando a gente pensa na acupuntura é a mesma coisa, você pensa que os pacientes podem ter a mesma queixa principal, mas não necessariamente serão tratados do mesmo jeito, né? Na verdade, raramente é tratado exatamente igual. Quando você coloca num estudo pacientes tratados e não tratados e tenta fazer um protocolo de pesquisa, isso é muito difícil, né? Então, a maior crítica que existe a respeito dos estudos de homeopatia é exatamente a falta de individualização, que deixa realmente a desejar no efeito daquele tratamento, né? Bom, outro grupo de PICs que eu juntei aqui para trazer para vocês são as terapias manuais, que eu também acho que o odonto tem que caprichar mais nisso, sabe? A gente deixa muito, parece que assim, porque a gente aprendeu tanto a mexer do lado de dentro da boca, que do lado de fora a gente deixa mais, né, na dúvida. A gente tem na nossa equipe lá, né, André, junto com a nossa equipe do Projeto de Extensão, a Gabriela, que tem formação em massoterapia, e fica muito claro como ela tem uma facilidade muito maior de tirar a luva, começa a fazer massagem no paciente, sem problema nenhum, né? Então, acho que isso é uma abordagem que a gente tem que valorizar cada vez mais na odonto, né? Nem que seja para a gente saber fazer um tratamento multiprofissional com o fisioterapeuta, não tem problema nenhum, né, se você não se sente à vontade, mas que a gente saiba as indicações, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, a terapia manual na DTM, a revisão de literatura, então com resultados na dor, alterações cervicais, melhora na contração muscular, aumento de abertura bucal, né? Temos estudos também a respeito do uso cinético, no caso da placa oclusal, então, assim, a melhora no movimento mandibular. O efeito cinético quer dizer que potencializa, né, melhor do que usar sozinha a placa, é usar a placa e fazer massagem, né, e que é a coisa simples da gente, se a gente for raciocinar, né, não é o fim do mundo a gente conseguir fazer isso, e inclusive pensando na automassagem, como eu comentei com vocês, e nas massagens da medicina tradicional chinesa também é uma possibilidade, né. Outras terapias que existem dentro da odontologia possíveis, né, relacionadas à odontologia, osteopatia, quiropraxia, que são muito interessantes, né, porque trazem esse alinhamento corporal, e isso fica muito claro quanto que influencia na nossa saúde bucal, em especial na ATM. Então, aqui a gente tem um exemplo da osteopatia, tratamento osteopático, né, com mudanças na maxila, até com movimento sutural, né, nos pacientes com DTM. No estudo de baixo, aqui a gente tem os pacientes com a combinação de quiropraxia com cuidados odontológicos, tiveram um aumento na abertura bucal, diminuição da classificação da dor, amplitude de movimento após 3 semanas. Então é isso, a gente sabe que pode ter resultados interessantes e por vezes a gente não usa, ou por vezes a gente fica só no aspecto de medicação, né, com o paciente. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades. As PICs que dependem, né, que eu coloquei um pouquinho, de alguma tecnologia para executar, então, meio que a gente tem que ligar alguma coisa na tomada, vamos considerar assim, né,
Temos a ozonoterapia, que a odontologia está caminhando bem com a ozonoterapia, até por ser permitido, né, para nós executarmos, o que não é para outras classes, inclusive, de profissionais. O que é a ozonoterapia? É utilizar o oxigênio, que é os 3 átomos de oxigênio, que tem substâncias antimicrobianas muito poderosas, né? E aí a gente tem estudos super interessantes na área de saúde sistêmica, né, como osteoartrite do joelho, dor lombar, feridas no pé diabético, né, e aí na odontologia nós também temos estudos, né, reparação óssea, controle de infecção, melhora de parâmetros clínicos de uma forma geral, com esse mecanismo de ação, em especial na atuação antimicrobiana do ozônio, né. Outro que a gente também utiliza uma tecnologia ligando na tomada é o laser, e em especial a gente pode utilizar a laser acupuntura, né? Essa fotobiomodulação tem muitos efeitos, aqui está 3 exemplos, mas tem muitos outros, né? Com muitos estudos, inclusive, cicatrização de feridas, dor, mucosite oral. São imensas as possibilidades do laser, né? Atuando junto com outras técnicas. A musicoterapia, essa aqui é uma revisão super interessante, né, de altíssimo nível de evidência, então, mostrando, né, que ao invés de usar medicamentos, por que eu não poderia utilizar música, né, antes da cirurgia? Então, se eu estou nervosa, eu posso atrapalhar em resultados de cicatrização, de uma ferida, do efeito anestésico, e aumentar o risco de infecções, né, então, o efeito benéfico na ansiedade de qualquer, né, essa revisão aqui foi de qualquer tipo de cirurgia, e é óbvio que cabe para cirurgia odontológica, né. Fica o convite aqui para vocês conhecerem o Instagram da musicoterapia, da UFMG, lá eles têm muitos eventos interessantes, né, que realmente é uma abordagem boa da gente fazer, óbvio que tem técnica, né, tem como fazer, mas que é possível dentro do consultório também. E aí, dentro da odontologia, gerenciamento da ansiedade, que a gente tem, eu vou separar, já combinei com a Cris, né, a nossa lista de referências. Nesse artigo a gente tem diretrizes para o uso, como que você pode usar dentro do seu consultório, né, quais são as possibilidades. E aí tem também, dentro da odontopediatria, né, a professora Júnia Serranega, nossa colega aqui, fazendo pesquisa nessa área, de utilizar a música na melhora do comportamento mesmo, de uma forma geral, né? Então, aqui, ó, tá com medo do cérebro ativo do sistema límbico, reações de fuga, coração acelerado, suor frio, respiração ofegante, e tudo isso a música ajuda a reduzir. PICs como recurso da natureza é um outro bloco que eu trouxe, com os principais pontos, né? Óbvio que a primeira delas é a fitoterapia, com as plantas medicinais, então, nós temos inúmeros estudos, impossível contabilizar, que trazer todos, não tem jeito, porque, assim, são estudos específicos com determinada planta, né, a gente tem que buscar específico, não é de uma forma geral, mas, assim, tem muitas fitoterápicos e plantas medicinais sendo utilizados na odontologia, isso é muito bom, né, contra todos os movimentos possíveis e impossíveis da indústria ali também, querendo chegar junto, né, que é isso, a gente vive, né, o odonto tem essa característica muito forte de um mercado muito grande por trás de todas as nossas ações, né. Então, entre eles, aqui, óleo de copaíba, extrato de romã, cravo da Índia, malva, tranchagem, amoreira, salve, camomila, são umas das plantas que são muito utilizadas na odontologia pelos seus efeitos antimicrobianos, analgésicos e anti-inflamatórios. Assim como o própolis, também muito utilizado na odontologia, né, nós temos desde enxaguante bucal até utilização e cicatrização de feridas cirúrgicas, a gente tem ótimos exemplos no caso de mucosite, né, para a gente poder utilizar o própolis, pela sua ação, né, o própolis tem que ser cada vez mais realmente fortalecido, porque tem muitos mecanismos já comprovados, pessoal, então assim, de desinfecção, de inflamação, né, ação protetora, redução de biofilme, tudo isso já tem comprovação mesmo da sua função, né, então, é realmente uma questão de divulgação, de utilizar mais, por vezes, acho que é uma coisa tão comum para nós, né, que vem de geração em geração, que a gente não percebe o quanto que é importante. Todo mundo tem em casa, né, um vidrinho de própolis ali conhecido e tal, já ouviu falar, já experimentou.
e não sabe a potência que existe nesse produto. A terceira que eu trouxe advindo das plantas, aí, da natureza, é a aromaterapia, que também tem sido uma surpresa muito legal, muito interessante. A gente percebeu tanto que a ciência já mostrou o funcionamento da aromaterapia. Gente, assim, e a aromaterapia é inquestionável, já. Em especial, eu coloquei aqui a lavanda, com seu efeito ansiolítico. Nós temos muitos estudos utilizando a aromaterapia para várias questões de saúde, de uma forma geral. E da odontologia, né? Na odonto um pouco mais, como tudo, né? Um pouco mais tímido, mas mesmo assim, olhem só, a gente tem aromaterapia para complicações de câncer, com estudos muito legais, aromaterapia para complicações pós-parto, e a aromaterapia que é mais conhecida para a qualidade do sono, né? Que interfere em vários fatores para a gente. Tudo isso na ação psicossocial. Então, quando você pensa em ansiedade, medo, estresse e sono, a aromaterapia chega com tudo, né? E olha, pensando em consultório odontológico, é muito tranquilo para a gente pensar, fazer aromaterapia, né? Da gente atuar, da gente indicar para o paciente, da gente pensar nisso antes ou depois da consulta. Então, assim, eu acho que é algo que tem que mesmo ser incorporado na odontologia com muita tranquilidade. E dos estudos que existem, né, o que é legal é que eles têm uma qualidade metodológica legal, utilizam medidas fisiológicas, né, para avaliar o que está mudando no paciente que utilizou o óleo de laranja ou lavanda, que são os mais utilizados. E aí, por exemplo, o nível de cortisol salivar, redução de frequência cardíaca, né, ação relaxante, calmante, sedativa, essa redução da ansiedade, né, facilitando o tratamento como um todo. Então, se eu estou menos ansiosa, consequentemente, as consequências ali na minha rotina clínica são menores, né, e reduzir dor. Para começar, assim, para que você tenha alguém que nunca ouviu falar e que quer começar essa história, são os dois óleos mais estudados, laranja e lavanda. Tem que ter um cuidado, né, porque não é qualquer tipo de óleo que dá para usar, óleo essencial, mas são muito interessantes da gente começar a experimentar na rotina de consultório odontológico. E, por fim, as PICs enquanto práticas de corpo e mente, né? Então, eu trouxe aqui a hipnose, já que é uma habilitação do dentista. Hipnose também tem um corpo de evidências científicas bem legal, trazendo relaxamento, concentração e foco, né? Então, ele muda o estado de consciência da pessoa e seus comportamentos, né? Eu tive a oportunidade já de presenciar uma cirurgia na odontologia, em que o paciente foi hipnotizado e não utilizou anestésico, e foi muito, muito surpreendente. No final, a paciente terminou tudo e ela olhou e falou: vocês me anestesiaram, né? Não, nem encostamos na anestesia aí. E aí a gente vê a potência do nosso cérebro também, né, gente? Tanto que a gente tem aí nessa conexão mente-corpo muito o que aprender e que utilizar, inclusive, né? Então, nesses fatores psicossociais é que a hipnose mais entra, e de uma forma geral na odontologia, né, no tratamento da dor, utilizando como analgésicos, no caso de pacientes que não cooperam com o tratamento odontológico, né, que tem muito medo, na odontopediatria, tudo isso a gente pode utilizar a hipnoterapia, e pacientes em procedimentos cirúrgicos no complexo maxilofacial, como eu exemplifiquei para vocês. Então, tanto na redução quanto na eliminação da dor, né? Então, de uma forma geral, tem esse auxílio na redução, ou não utilizar anestesia, ou simplesmente para reduzir essa ansiedade e o medo do paciente. Então, realmente, essa abordagem da hipnose é muito bem-vinda, né, profissional. Quando a gente vê alguns protocolos, algumas formas que a gente tem de abordar pacientes com necessidades especiais, pacientes pediátricos, tem um pouco da hipnose ali que a gente já pode observar, né, das técnicas de hipnose. E a meditação, que é o que ganha espaço aí mesmo no mundo inteiro, né, que todo mundo tem aderido, inclusive em tempos de pandemia, né, existem várias técnicas de meditação, né, não cabe aqui listar, mas essa harmonização da saúde da pessoa, né, essas terapias corpo e mente, que a gente chama, que é uma reorganização mesmo do nosso cérebro, né. Olha que simples, né, simples assim, de falar, né, gente, que nessa correria nossa aqui, ó, eu tô aqui,
eu estou pensando em mil coisas ou eu estou no momento presente, né? Isso é uma das técnicas da meditação, que é a atenção plena. Só que fazer esse movimento aqui tem vários fatores de saúde, de neurotransmissores, né, de atuação no cérebro, que te trazem saúde, que te fazem bem para o seu corpo, para cada célulazinha sua, né, e isso já está mais do que comprovado. E mais uma vez, a meditação, você pode recomendar para o seu paciente, mas você também pode fazer na sua rotina de atendimentos, né? Como o tratamento odontológico é gerador de ansiedade, o ambiente do profissional e a percepção de estresse do dentista. Então, o nosso ritmo de trabalho, né, a nossa rotina é sempre desgastante, né? A gente sabe disso. E a gente sempre lida com isso também, né? Com um certo medo do paciente, né? Ninguém gosta muito de estar naquela situação de estar no dentista, então tudo isso, a meditação traz benefícios, né? Porque olha o cérebro que legal. Um cérebro de alguém que não está meditando e um cérebro de alguém que está meditando. Ou ainda, o cérebro de alguém que está pensando em mil coisas, né? E o cérebro de alguém que está em atenção plena para uma coisa só, vamos considerar assim. Mais uma vez, atuando nos fatores psicossociais, prevenindo doenças, inclusive, né? Na odontologia, são pouquíssimos estudos com meditação, infelizmente, né? Mas a gente já tem evidências muito legais que nos ajudam a trazer isso para o odonto, né? Na melhora da dor crônica, por exemplo, né? Os aspectos de depressão e qualidade de vida. Aqui, pacientes que foram submetidos à radioterapia no câncer de cabeça e pescoço, então, alto estresse e a redução de ansiedade do paciente, então, os efeitos concomitantes ao tratamento do câncer, né? Eu fico morrendo de vontade de fazer pesquisa com meditação e odontologia para ver benefícios, por exemplo, de terapia de doenças periodontais relacionadas a estresse, né? Deve ter bastante coisa. Eu mandei para os meus alunos recentemente, posso separar para vocês, dois estudos que eu encontrei a respeito de yoga, né? A relação da yoga com a odontologia. Você fala assim, gente, mas será que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é uma resposta indireta aí, né? Quem faz yoga tem menos estresse, consequentemente tem menos doenças periodontais, né, relacionadas ao estresse. Então, em resumo, né, a gente traz sobre a nossa ótica, como comentei com vocês, a gente tem esse olhar, né, o que acontece com essas terapias, o que elas fazem com o nosso corpo, né, participação no sistema nervoso, bloqueio de transmissão da dor, libera neurotransmissores, atuação em hormônios e vários outros fatores. E sobre a ótica das próprias terapias complementares, a nossa ótica energética é a circulação de energia, o reequilíbrio energético, né? A gente olha isso de uma forma bem mais simples, inclusive, que eu sei que quando eu estou respirando bem numa meditação, eu estou fazendo um desbloqueio energético importante, né? E como considerações finais, eu acho que meu tempo já está indo, né, Cris? Embora, mas já estou finalizando. É importante esse envolvimento, né, gente? É impossível a gente falar de todos no mundo que a gente vive, em que tudo é ciência, é comprovação e tal, é impossível a gente não associar. E a gente fica muito feliz de ver a neurociência chegando para explicar muitas coisas. É óbvio que não vai conseguir explicar tudo, até porque eles trazem esses modelos pré-definidos de comparação entre grupos que dificulta para a gente, porque o nosso atendimento é muito individualizado, né, quando você pensa nas terapias complementares, já que não existem protocolos. Mas por outro lado, a ciência chega também explicando um pouco dessa segurança, dessa efetividade das práticas integrativas, né. O que a gente precisa de aliar é essa turma toda linda que está no consultório, que agora veio para cá nos ouvir, junto com a experiência clínica dessa prática, o que a gente pode documentar, o que a gente pode divulgar, né, para fortalecer mesmo. Sempre atento, né, isso na nossa formação a gente precisa dessas evidências científicas, né, desse aspecto, né, desse olhar, considerar os aspectos psicossociais do paciente e o seu bem-estar, né, cuide do seu bem-estar para proporcionar o bem-estar do seu paciente. E algumas dessas aí que eu comentei com vocês são muito fáceis de nós utilizarmos para o nosso bem-estar, né? E conhecer, estudar, experimentar e, principalmente, indicar as terapias complementares na odontologia são sempre muito bem-vindos, né? Estudos na área, assim, de uma forma geral, se você quer saber mais quais as práticas integrativas que existem, que são recomendadas no SUS, esse glossário temático é bem fácil de achar na internet.
e aí a gente pode conhecer, ele tem uma lista das práticas integrativas previstas no SUS, explicando o conceito e tal. Esse documento da OMS também é muito interessante da gente acompanhar, porque ele parte de uma análise geral de o que os Estados-membros tinham, o que ofertavam, e o que eles pretendem, né? Então, quais foram os direcionamentos da OMS nesse sentido. E nós temos, pessoal, uma biblioteca, né, uma base de dados, que é a MTCI, da Biblioteca Virtual de Saúde, que é exclusivamente para terapias complementares. Então, nela, se você clica nesse site aí, você vai lá no link de busca e coloca, por exemplo, endodontia, ele vai trazer para você artigos e estudos que associaram as práticas integrativas, as terapias complementares, com endodontia, né? Então, fica mais fácil de pesquisar, porque já é uma base de dados voltada para as terapias complementares. Lembrando sempre que quando nós falamos de terapias complementares, das PICs, nós estamos falando de uma nova cultura do cuidado em saúde, não é fazer o mesmo, né? A gente tem que sempre tomar esse cuidado para não minimizar a potência das nossas PICs. É uma rotina técnica, né, própria do dentista ali, repetitiva, eu acho que ela traz esse plus, esse diferencial que não pode ser perdido, que é essa abordagem integral, né, e que seja da formação dos nossos profissionais, coisas que muitos de nós, eu inclusive não tive, né, imagino que muitos de nós aqui também não, então que isso venha lá do comecinho da odonto, que vire um hábito mesmo, uma rotina, né, algo natural para a odontologia, se pensar nessa abordagem, né, até chegar na prática clínica, na nossa rotina clínica. Vou fazer o convite para vocês aí, para acompanharem as nossas redes sociais, né, como a Cris comentou, eu sou tutora na Liga Acadêmica, uma iniciativa dos alunos, que a gente tem um carinho enorme. Quando eu cheguei na UFMG, isso, né, eu imaginei que ia trabalhar com as práticas integrativas, e, na verdade, os alunos movimentaram tudo isso, e movimentam até hoje, nos fortalecem, porque eles querem, né, eles veem, eles conseguem enxergar criticamente uma odontologia muito técnica, né, e que não leva a muitos lugares como eles gostariam, e aí eles se banham pelas práticas integrativas, e muitos deles já se formaram e estão atuando em consultório, utilizando as PICs, junto com o atendimento, e a gente fica muito orgulhoso, né? Assim como o nosso projeto de acupuntura, a Andréia está aqui, queridíssima, que faz parte desse projeto. A gente tem tentado divulgar, né, nessas redes sociais, essas evidências científicas, discutir mais nesse ponto de vista de validação mesmo, né, para a população em geral das nossas práticas integrativas. Quero muito agradecer a SOBA, o carinho enorme que eu tenho por vocês, né, saudade de todo mundo, e estou aqui à disposição, qualquer dúvida, estamos na área. Parabéns, doutora, parabéns. Que grata satisfação da gente estar aqui reunido para assisti-la, sempre dando esse show de aula, se aplaudida de pé, pois certamente se tivéssemos reunidos aí a moda antiga, é o que aconteceria agora, pois seria a nossa forma Pelo amor de Deus, Cris. Ah, mas é verdade, a sua dedicação, o seu carinho de transmitir tanto conhecimento aí nessa noite. Nós, com certeza, todos nós ficamos muito gratos e felizes com a sua apresentação. Então, tenho certeza disso. E vale lembrar, para quem não preencheu ainda o link no chat, tá? Preencham para que possam concorrer agora ao cartão virtual, que a gente vai realizar o sorteio, e também emissão de certificado. Então, nós, em nome da SOBA, a gente agradece muito realmente a sua presença. A gente abriu aí com chave de ouro nosso primeiro encontro das segundas da SOBA, e tudo isso só é possível graças à ousadia, o sonho do nosso patriarca querido, o doutor Hélio Sampaio Filho, que é o nosso presidente. Nós sabemos o quanto é difícil a gente concretizar um sonho, uma ideia, e ainda sustentar com toda a resiliência necessária. Então, esse sucesso dessa noite reflete isso. Nosso muito obrigado, Hélio, meu amigo, por ter tido a ousadia de criar a Sociedade Odontológica Brasileira de Acupuntura, que hoje é a nossa família SOBA. Não é, Hélio? Pois é, se me permitem aqui, em primeiro lugar, parabéns para todas as mulheres do grupo, né, pelo dia.
E, Janice, você é sempre um show, né? Sempre um show. Ela fala com uma fluidez, né? Com uma propriedade, assim, e ao mesmo tempo com uma humildade imensa, né? E a gente fica assim embevecido de ver realmente como você sabe, como você tem essa facilidade para passar as coisas, né? A gente sempre aprende muito, né? Então, eu queria realmente, em nome da. Bom, desnecessário agradecer a Ana Cristina Caruso. Ela fica toda sem graça quando eu falo isso, mas ela é uma entusiasta e a gente precisa desse entusiasmo, né? Porque isso é uma força que move a gente, né? E contagia. Queria agradecer também as pessoas que estão aqui, que chegaram cansadas do trabalho, né? Depois de um dia de consultório que não é fácil, com todo esse peso da pandemia, né, que está abatendo todo mundo, né, mas estão aqui, não tem muitas pessoas, mas a qualidade das pessoas que estão aqui é inegável, né, e a gente lamenta que os que não conseguiram, perderam essa fala da Janice, e é isso. Então, gente, super obrigado. Janice, você foi demais, Ana e todo mundo que está aqui presente. Tá? Eu, na verdade, só uma correção, por último, aqui, não fui eu que fundei a SOBA ela nasceu, né? E a gente só tentou e tenta até agora ficar com a rédea aí para a coisa não sair do rumo, mas o resto, todo mundo que está aqui, olhe na tela, está aí, Alberone, meu querido, a Cris Borsato, a Maria Amélia, a Odinê, a Andréia, enfim, todos nós aí somos realmente a família Soba e a gente tem muito orgulho disso aí, tá bom, gente? Parabéns, brigadão. Eu também não poderia deixar de agradecer quem vocês não viram, mas foram os que viabilizaram a Segundas da Soba. Pois parece que é fácil uma transmissão assim online, mas não é não. Então eu agradeço o Eliu por todo o suporte técnico responsável pela For You Solutions, que é uma empresa produtora desse evento, e também quem fará o cartão virtual, gentilmente, quem fará o cartão virtual para o sortudo ou sortuda. Agradeço também o seu Luiz Beson, que é o proprietário da Casa do Médico e o nosso patrocinador. É uma empresa que vende material de acupuntura para o Brasil inteiro, material médico também. O seu Luiz, muito obrigada. É uma honra para mim, sempre é uma honra estar podendo participar dos eventos de acupuntura, né? Ainda mais com a doutora Cristina, que há anos que nós estamos juntos, né, doutora? Então, para mim, é sempre uma honra. E precisando de alguma coisa em acupuntura, estamos às ordens lá na casa do médico, em poder servi-los da melhor maneira possível. Então, sempre é uma honra estar nos seus eventos, doutora. E obrigado por participar da SOBA também. Nós te Muito agradecemos obrigado. o seu patrocínio. Agradeço até o meu marido que está aqui na outra sala, também administrando o entra e sai das pessoas. Eu acho que é muita gente nessa transmissão e com todo o carinho que a gente está ali aprontando o nosso primeiro encontro das Segundas da Soba. É muita alegria mesmo. E eu vou agora, então, o Eliu vai compartilhar a tela para a gente sortear o cartão virtual, quem que vai estar, quem é o sortudo ou a sortuda que vai ganhar aí o cartão que o Eliu vai estar confeccionando. Vamos descobrir quem que é o sortudo ou a sortuda, que no caso vai ser o responsável pelo e-mail, né? Vocês colocaram o e-mail de vocês. Ah, é a marmelada, hein? É marmelada, hein? Cris, isso é marmelada? Cris Borsato, a sortuda que vai ganhar o cartão virtual. Parabéns, Cris, merecedora, viu? Tanto aí veste a camisa da medicina chinesa, foi beneficiada já com o cartão virtual, Cris. O Eliu vai entrar em contato com você, tá? Fiquei feliz aí. Então, vamos à foto de encerramento. Agradeço de coração a presença de todos, o carinho aí. Com certeza, nós somos uma família, família Soba, e é uma honra a gente estar aqui reunida essa noite.
Um beijo carinhoso para todos